Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Estamos hoje, nesta quinta-feira, mais uma doutrinária, através do grupo de Fraternidade Espírita André Luiz, neste canal de YouTube, aqui de mesmo nome, de Santana do Ipanema, Alagoas. A gente vai abordar o tema em si, que é por que estudar a doutrina espírita, né? Para o que conforto traz esse estudo para a gente. E para estimular o estudo, nós trazemos aqui um roteiro da nossa trajetória neste planeta. Quando eu digo a nossa trajetória, é da humanidade, ao olhar da doutrina espírita, claro. Nesse momento, eu peço a todos que a espiritualidade amiga se faça presente, em nome de Jesus, no lar de cada um, que esse é o intuito maior, é a vinda do Cristo aos nossos lares, para que possamos nesse momento ter fluidez na fala, para que possamos ter um melhor entendimento, dentro dos assuntos aqui abordados, e fazer conhecer um pouco mais sobre nós mesmos e relembrar, tudo isso que a gente vai traçar daqui para frente vai ser uma relembrança, porque nós somos oriundos do plano espiritual. Então nada disso aqui que eu vou comentar é novidade para a gente. Só estava de repente adormecido, a gente não lembrava, e de repente vem como se fosse novidade. Mas não nos preocupemos quanto a isso, tá bom? Vamos de andamento. Mais uma vez, a todos bem-vindos. Vejamos. A doutrina espírita é embasada pela codificação, chamada, também conhecida como Pentateuco Kardeciano. São 5 livros que Allan Kardec escreveu, na verdade decodificou. Ele, como cientista, pedagogo, na cidade de Lyon, na França, lá ele, através de vários fenômenos que em sua observação, chamou a atenção de averiguar o que estava acontecendo. E nisso foi o primeiro passo para essa linda doutrina que nos afaga o coração e nos traz esclarecimentos de um tudo. E aqui a gente vai trazer a nossa trajetória da humanidade, não como um todo. A gente vai trazer alguns pontos que vai nos ligar a outras literaturas, claro, que é vasta sobre o nosso surgimento neste planeta. E claro, ao olhar da doutrina espírita, a gente traz essa temática para aguçar o estudo da doutrina espírita. Então, olha só, embasado no Evangelho segundo o Espiritismo, claro, como base, a gente vai trazer outros conteúdos. Eu tenho aqui uns escritos que é para a gente ter uma melhor assimilação, uma melhor canalização das ideias. Então, olha só, por primazia, a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Vem dos preceitos do Cristo, do cristianismo primitivo. Às vezes a palavra primitivo, a gente na escola, a gente associa logo ao primata e algo muito rústico, algo muito limitado, de ideia limitada. Quando na verdade o cristianismo, quando se trata do primitivo, é da essência mesmo, da coisa raiz, do cristianismo como Cristo exercia. Porque em nenhum momento o Cristo escreveu nada. Toda a sua trajetória foi em ação de amor para com seus irmãos, seus semelhantes, e nos mostrou como amar.
pessoalmente, desceu das altas esferas superiores pessoalmente para nos ensinar a amar. Né? Deus o escolheu para isso. E como se deu isso, mais ou menos? A gente vai aqui mostrar uma certa linha, uma certa trajetória, para a gente instigar o estudo a respeito disso. Então, olha aqui, ó. Eu peguei em nossas pesquisas, meus amigos lá, o blog dos Espíritos, que diz o seguinte: para comprovar que Jesus foi, sem dúvida, o Espírito perfeito, encarregado por Deus pela construção do orbe terrestre. Primeiro que a doutrina espírita ela nos esclarece que Jesus é o governador deste planeta. O planeta Terra ele foi criado para nós, seres humanos. Nós, espíritos, filhos de Deus. Ele é essa exclusividade. Há linhas ecológicas que dizem que o homem é o desequilíbrio da Terra. Até é o desequilíbrio. Mas o que é que acontece? É culpa nossa em não saber administrar o meio ambiente em que vivemos. E esse momento que a gente está passando, a gente está notando uma melhoria no planeta. Não pela nossa ausência, que estamos aqui, mas pela ausência dos atos errôneos, no processo industrial acelerado, exacerbado, né? Onde a linha do consumo está muito alta. A gente vê que o consumo dos produtos básicos não pararam, ninguém deixou de comer. As cestas básicas a gente continua comprando, nossa alimentação a gente continua comprando. O supérfluo, esse sim, já está estagnado. Né? Então, vamos de andamento para se entender o que é que está acontecendo em todo esse processo, para não cair no momento de descrença com a espiritualidade e estar, de repente, duvidando, né, dos propósitos de Deus para com a gente, principalmente diante de uma pandemia, onde é necessário cuidados de higienização, que nós aprendemos pequenininhos na escola. Com 5, 6 anos, 4 anos, a gente já sabe que temos que lavar a mão. Então a gente lava a mão desde 4 ou 5 anos sozinhos. E de repente, até hoje, a gente não adquiriu ainda esse hábito. E é por isso que acontecem essas contaminações. A gente vai abrir um parênteses para se entender a contaminação, por exemplo, do vírus, coronavírus 19, que é através da boca, o nariz e os olhos. Só e somente só. Agora eu pego no objeto, não lavo as mãos, esqueço e passo no olho. De repente, se esse objeto estava contaminado, e aí sim, eu me contamino também. Então, é a dinâmica da vida e, às vezes, nosso esquecimento de um preceito tão básico, né, higiene, que acontece essas contaminações. E ninguém está isento disso. Nós não estamos isentos disso. Por um pequeno descuido, eu esqueci, passei a mão no olho. De repente, eu posso contrair o vírus. Quantos nomes da medicina desencarnaram, né, por um pequeno descuido? Mas vamos adiante. Tá bom? Então, olha só. Voltando aqui, para comprovar porque foi feito, Kardec perguntou à espiritualidade quem poderia ser um exemplo para a humanidade. Então, certamente a espiritualidade de Jesus. Então, Jesus é o espírito mais perfeito em que a gente pode se espelhar para conviver, para viver e para exercer os seus atos, ou espelhados nele aqui na Terra. Vejamos. Então, para comprovar, sim, aí a figura de Jesus. Então, Jesus, para a doutrina espírita, e ele é o governador do planeta. Ele é copartícipe da confecção deste planeta, destinado a nós, seres humanos. Né? Então, para comprovar que Jesus foi, sem dúvida, o Espírito perfeito, encarregado por Deus pela construção do orbe terrestre,
né? Vamos começar recorrendo à Gênese, que é um dos livros da doutrina espírita, também referindo à Gênese do Velho Testamento, mas só que o olhar espiritual, né? A Gênese, o começo de tudo. Então, no capítulo 15, no item 1, é que Kardec analisa a natureza do Cristo. Então, o que vem agora? Olha só. Pelos imensos resultados que produziu a sua encarnação neste mundo, forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia. Então, quer dizer, Deus confiou diretamente a Jesus a sua vinda aqui no planeta para confeccionar, né, a vinda a este orbe, quer dizer, a essa parte do universo, para confeccionar o planeta Terra. Né? Essa é a missão do Cristo. E olha a ênfase aqui, a sua encarnação. Eu, você, acreditando ou não, nós estamos aqui reencarnados. Eu não nasci, eu não fui criado agora. Eu nasci agora, nesta existência. Mas eu fui criado há muito tempo atrás por Deus. Nós somos espíritos milenares, seculares, milenares, que estamos galgando a linha da evolução, né? Com um trabalho sólido e bem feito. Agora, a gente é mestre às vezes em dar um tempinho, em permanecer no erro. Mas graças a Deus, por uma lei divina, nós não progredimos, nós não regredimos. Não há regresso no plano espiritual, não há regresso para o espírito. Só ele pode até estacionar, passar muito tempo estacionado, mas vai chegar um momento que compulsoriamente ele vai ter que galgar planos superiores, né? ou uma melhoria na sua intimidade para elevar-se. Não tem outra maneira, né? Porque nós estamos fadados à angelitude, à perfeição relativa, à perfeição de Deus, né? Mas não seremos Deus, né? Estamos longe de ser alguns santos, né? Como se diz, que se prega a igreja. Estamos longe de ser um Chico Xavier, eu falo por mim, tá bom? De um Chico Xavier, de Emmanuel. Estamos longe ainda, mas estamos caminhando, né? Hoje, com fé em Deus, estamos melhores do que ontem, e assim sucessivamente. Então, são essas confianças foi essa confiança que Deus deu ao Cristo para o cumprimento de seus desígnios para com a gente, né? Então, como homem, Jesus, né, como homem, tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito, né, puro, diga-se de passagem, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, cujas fraquezas não era passível. Então, quer dizer, o Cristo nunca teve a conduta de pessoas encarnadas, uma conduta frágil, uma conduta dócil, mas frágil, né? Desatento. Foi traído por Judas, ele não sabia, né? Não, estava tudo dentro de um plano do alto, para que a preparação do Cristo, 30 anos de preparação, nosso querido Jesus, para que em 3 anos, ininterruptamente, se fosse trabalhada o amor. Ele em nenhum momento disse que a minha religião vai te salvar, a minha religião, né, é a certa. Primeiro que ele era judeu. Isso não é demérito algum. Essa era a religião do Cristo e de muitos daquela época, né? E ele não veio, o que foi que ele disse? Eu não vim destruir a lei mosaica, né, por exemplo, que era vigente, né, que era vigente naquela época. Mas ele veio mostrar o quê? O amor. Né? O amor. De maneira que foi interpretado erroneamente
é óbvio para o pessoal da época, mas tinha que ser daquela maneira, naquelas atitudes, na prática, para que aquelas pessoas pudessem realmente absorver o Cristo e se eternizar como até hoje ficou. Muita gente, ateus que não acreditam, vamos dizer assim, no Cristo. O Cristo existiu sim, você querendo ou não, porque foi um marco do tempo. Tudo aconteceu antes dele e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. No mínimo, isso invalida a sua grandeza. Pois bem, agiria como médium nas curas que operava. O que é médium? Médium é uma pessoa que tem uma faculdade de fazer a comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. Moisés era médium. Moisés da Bíblia era médium. Ele fazia essa consulta no plano espiritual. E como é que era médium? Diretamente com Deus. Ele trouxe os 10 mandamentos. Aquele fenômeno é na comunicação com Deus. A escrita dos 10 mandamentos é um processo mediúnico. Conversou com a espiritualidade, trouxe para o meio físico, é mediunidade. O Cristo era médium? Não. Porque o Cristo era o próprio Cristo. Ele não, haveria necessidade dele a consulta de espíritos para que ele pudesse realizar algum milagre, para que ele pudesse falar alguma parábola. Não, ele já era o Cristo, um ser muito evoluído. Como a gente vai ver aqui, que o Cristo, deixa eu voltar aqui, que espírito ao demais ousaria usuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir. Se algum influxo estranho recebia, a gente vai estar falando do Cristo, se ele recebia algum influxo estranho, esse só seria de Deus, que lhe poderia vir. Segundo a definição dada por um espírito, ele era médium de Deus. Lembra do fenômeno da transfiguração? Onde ele sobe ao monte, e conversa diretamente com o alto. Está no Novo Testamento. Eu esqueci agora, sem Lucas, mas é fácil ver lá o fenômeno da transfiguração no Google, dá um Google aí, e você vê toda essa passagem, ele conversando diretamente com o alto, com Deus. Paira sobre Jesus uma nuvem, desce então 2 varões, um deles, que eram varões, que seria 2 homens, 2 entidades do sexo masculino, que era o linguajar da época e da bíblica, da transcrição bíblica, 2 varões, onde um eles percebiam que eram Elias, e o outro seria Moisés, que eu acabei de citar. Agora vejamos, Elias e Moisés conversando com Cristo, nesse momento da transfiguração, eles já tinham morrido. Ali seria o espírito de Elias e o espírito de Moisés, morto há 450 anos antes de Cristo. Então, por que essa dúvida, a questão da espiritualidade, se é algo bíblico? Não foi inventado pela doutrina espírita, não foi inventado por Kardec. Está escrito no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Não há para que essas dúvidas infantis sobre a espiritualidade. E o Cristo fala também em João, agora atentemos a isso. Ele fala em João que não acreditais em todos os espíritos, porque nem todos vêm de Deus. Ora, primeiro, o que é que ele diz? Que fatidicamente o espírito existe. No segundo momento, que analisai as informações vindas do plano espiritual. É essa a análise. A doutrina espírita, o espiritismo, o trato com os espíritos não são de perguntas: qual é o teu nome, meu irmão? A pergunta é: de que sofres? Qual é o teu sofrimento? Vamos te ajudar. Não quer saber se é homem, se é mulher, o que fez nesse plano, pouco importa, passou. O espírito em si, ele não tem sexo.
Eu lembro de uma música do Pepeu Gomes, fui longe, né? Bem longe mesmo. Grande Pepeu, saudações. Onde tem uma música, se não me engano, é feminino e masculino, onde ele diz sobre a questão de Deus, que Deus é menina e menino. Então eu sou masculino e feminino. Né? Claro que dentro da conduta humana, social, tem essa distinção, o homem e a mulher. Né? Mas a questão da relação entre eles para vir um fruto, um filho. E o sexo, ele é natural e é bem-vindo, não é maléfico. Né? Foi Deus que criou o sexo. Agora, a gente que deturpa. Tratamos o sexo como sexo, sem o amor, só pelo prazer. E aí vem toda uma perturbação, até psicológica para muitos. Né? E por aí a gente vai em outros caminhos. Tem um livro também da doutrina espírita, Sexo e Destino, né? De Chico Xavier, como médium. Eu esqueci agora o espírito, se não me engano é Emmanuel mesmo. Mas se não for, desculpe a falha, mas procure Sexo e Destino. Trata sobre essa particularidade nossa. E é bem legal. Então, como médium de Deus, o Cristo, né, é alguém que tem um contato direto com o Criador. E cuja missão, portanto, é auxiliar o Pai na concretização de seus planos para a Terra e todos os que nela habitam. Absolutamente todos. Desde um grilinho, de uma baratinha, né, até o ser hominal. Nós, Homo sapiens sapiens, hoje já pela ciência, que nós somos intitulados como que a gente sabe que tem sabedoria, né, inteligência. Então, fica claro, portanto, que Jesus é o Cristo e não o médio de um Cristo. Né? Em seguida, nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É bem legal isso daí. Outro livro, A Caminho da Luz. Esse livro é fantástico. Então, que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos perfeitos, né? Que coordenam a evolução de todos os orbes do sistema solar. Isso já é logo no primeiro capítulo, que a gente vai ver aqui. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, claro, Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, olha só, porque nós temos limites do saber, é como a luz. Eu vou até parar aqui para a gente lembrar de Sai Baba. Sai Baba, lá no Oriente, um médio de materialização, uma sabedoria imensa, onde ele dizia que as informações são como lâmpadas. Né? Se você acende de vez uma lâmpada, né, de 100 watts na sua cara, encandeia. Então tem que ser aos poucos. E quando chega no limite da sua visualização, então você vê com mais clareza. Né? Você vai ver as impurezas, as pequenas impurezas em um livro, nos armários. Né? Então essa é a identificação do que é nos dado. Então até o nosso conhecimento é isso, até o nosso saber. Né? Apenas já se reuniu, né, o Cristo aqui para conosco, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por 2 vezes, no curso de milênios conhecidos. Esses que nós estamos participando, né? A pré-história, a história, tudo isso daí. Só existe pré-história, só existe história quando a gente aparece no cenário como Homo sapiens. Né?
Então, porque a gente começou a escrever nas paredes, né, os desenhos rupestres. Então, nós que criamos a história. Tudo antes da história é pré-história. Nós não estávamos aqui, mas o Cristo já estava. Que foi a elaboração deste planeta. Então, a primeira vez que se reuniu neste orbe, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmorgônico, nome cósmico, né? E os pródomos da vida, da matéria em ignição do planeta, quer dizer, o começo, né, dessa motriz do movimento geral do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor, nosso querido Mestre Jesus, à face da Terra, né, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do